Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartir con ustedes para compartilhar com unos vocês momentos de compañerismo uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus y su programa e seu programa correspondente a este tempo final, para lo cual para o qual quiero leer quero ler en San Juan em capítulo São João 7, capítulo 7, versos 14 versículos en adelante, 14 em diante, donde nos dice: onde nos diz: Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. estando a festa pelo meio, subiu Jesus ao templo e começou a ensinar. Y se maravillaban todos los judíos diciendo: ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Os judeus estavam admirados e perguntavam: como é que ele sabe tanto sem ter estudado? Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina. Jesús les respondió y dijo: Respondeu Jesus: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. o meu ensino não é meu, ele vem daquele que me enviou. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Que Dios bendiga nuestras almas Que con su Deus palabra. abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nuestro tema para esta ocasión es Nosso tema para essa ocasião é la bendición. a bênção de fazer a vontade de Deus. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. Toda persona llega a este planeta Tierra Toda pessoa chega a este planeta Terra para hacer la voluntad de Dios. para fazer a vontade de Deus. Pero no toda persona hace la voluntad de Mas Dios. nem toda pessoa faz a vontade de Y Deus. no toda persona E nem toda pessoa conhece a vontade de Deus. se requiere É necessário conocer la voluntad conhecer de a Dios, vontade de Deus, la cual está a expresada qual en está su expressa em palabra sua palavra para cada edad para cada era e para dispensación, cada dispensação, de edad en edad de era em era y de dispensación en e dispensación. de dispensação em dispensação. Dios ha enviado a este planeta Tierra Deus enviou a este planeta Terra seres humanos. seres humanos. Ha enviado Enviou sus hijos seus filhos a este planeta a Tierra este planeta Terra para vivir para viverem aqui na Terra, haciendo la fazendo a voluntad de Dios. vontade de Deus. En la oración Na que oração enseñó Jesús a sus discípulos, que Jesus ensinou aos seus discípulos quando eles queriam que Jesus ensinasse como orar, una de las cosas uma das coisas que Jesus ensinou a sus discípulos aos seus discípulos fue a pedir foi que se pedir hiciera la voluntad de Dios que se fizesse a vontade de Deus assim como no céu, aquí en la tierra. aqui na terra. Hágase tu voluntad Seja feita a tua en el vontade cielo. como no céu, aqui na terra. La voluntad de Dios A vontade de Deus debe ser hecha deve ser feita en toda la creación, em toda a criação, no solamente en este planeta não Tierra, somente neste planeta Terra, sino mas en toda la em creación. toda a criação. No solamente en el cielo, Não somente no céu, sino en mas toda su em creación. toda a sua criação, aqui na Terra, no meio dos seres humanos. Y ahora cuando Dios envía a la tierra, E agora, quando Deus envia à Terra um filho seu, ¿es para qué? é para quê? Para que haga la voluntad Para de Dios que faça a vontade de Deus na era y e dispensación que vive. dispensação que vive.
Y ahora vean ustedes, E agora vejam vocês, Jesús está predicando Jesus está pregando e curando os doentes e está ensinando as pessoas o caminho de Deus. Algunas personas decían, Algumas pessoas diziam: ¿cómo este sabe letras? como sabe este letras sem ter estudado? O sea que no era Ou seja, que não era un um líder religioso que había ido a un seminario, que tinha ido a um seminário ou a um instituto religioso ou a uma universidade para formarse, para se formar como um ministro para obtener para obter su título seu de título teólogo. de teólogo. Más bien era un joven carpintero O de melhor, Nazaret, era um jovem carpinteiro de Nazaré, el cual venía o enseñando qual vinha ensinando la palabra de a Dios. palavra de Deus Y venía e vinha haciendo la voluntad de fazendo a vontade de Deus, cumprindo o programa divino Dios, que Dios que Deus tenía en él. tinha nele. Y el programa divino E o programa divino que vinha selado em Jesus era el programa era o programa da primeira vinda de Cristo, a vinda do Messias, a vinda do Rei de Israel em carne humana no meio do povo hebreu. Ali estava o anjo do pacto, o anjo do Senhor, hecho hombre, feito homem, en medio del pueblo no hebreo. meio do povo Era hebreu. Emanuel. Era Emanuel e veio para quê? Para fazer a vontade do Pai Celestial Y cumplir así e cumprir assim a obra de redenção, que fue que foi a parte culminante da primeira vinda de Cristo. sanar a los enfermos, Curar os doentes, echar fuera demonios, expulsar demônios, multiplicar los panes y los peces, multiplicar os pães e os peixes e todas essas coisas maravilhosas que Jesus fez son muy hermosos. são muito formosas. Pero lo más Mas importante o mais importante para o qual Jesus veio foi para morrer na cruz do Calvário y luego e depois ressuscitar e subir ao céu y sentarse en e el se trono de sentar Dios. no trono de Y Deus. Jesús sabía E Jesus sabia todas essas coisas. Ele sabia para o que estava na terra. y cada hijo de E Dios cada filho de Deus deve saber para o que veio a essa terra. Jesucristo Jesus Cristo sabia que tinha vindo al final ao final da dispensação da lei, en donde onde una nueva uma dispensación nova se dispensação entrelazaba. se entrelaçava com a dispensação da lei. La dispensación de A la dispensação da gracia graça estava se entrelaçando com a dispensação da y lei, el mensajero e o para la mensageiro para a dispensación dispensação da graça era Jesus Cristo, nosso Salvador. de la gracia. Estuvo allí E esteve como ali mensajero dispensacional. como um mensageiro dispensacional, pois Deus tem somente 7 mensageiros dispensacionais. de tantos profetas que Dios tiene, De tantos profetas que Deus tem, os quais estão registrados através da história bíblica, de todos ellos de todos eles, os maiores son 7. são 7. Son los 7 São os 7 profetas profetas dispensacionais, porque Dios tiene porque Deus tem 7 7 dispensações. La primera A dispensación primeira dispensação es la dispensación é a de la inocencia, dispensação da inocência, y su mensajero e dispensacional seu mensageiro dispensacional foi o profeta Adán. Adão. Estos profetas Estes profetas vienen con las dos vêm conciencias juntas. com as duas consciências juntas. Por lo tanto, Portanto, y ellos tienen eles têm un espíritu um espírito teofânico de otra dimensión. de outra dimensão. Son ángeles y ministradores. São anjos espíritus ministradores, y espíritos ministradores. Recuerdan a Samuel, Recordam Samuel? un poderoso profeta Um de Dios poderoso profeta de Deus y último juez e último juiz del pueblo hebreo. do povo hebreu. Bajo el tiempo de los Sob o jueces, tempo dos juízes, el que reinaba sobre Israel, quem reinava sobre Israel, sabe quem era? Dios. Deus. Y por medio de los E jueces, por meio dos juízes, de los cuales dos quais también fue uno de Sansão ellos, também foi um deles, Gedeón, Gideão também, Jehú también, Jeú também, y Samuel, e que fue Samuel, y que un foi profeta también. o último e foi um profeta também, profeta um juiz. profeta juiz. Por medio de esos hombres, Por meio de esos desses jueces, homens, desses juízes, Dios estava reinando Deus estava reinando sobre o povo hebreu. ¿Y saben cómo se llama esa E forma de sabem reino? como se chama essa forma de reino? La teocracia. A teocracia. Por isso é que para o reino milenial, la forma a forma em que Deus estará atuando será teniendo tendo juízes. sobre el pueblo hebreo, Sobre o povo hebreu, tiene los tem os apóstoles, apóstolos
Pois Cristo prometeu a eles que se sentariam sobre 12 tronos e julgariam as 12 tribos de Israel. E assim também é para os gentios, porque Cristo tem 7 mensageiros no meio da sua igreja, entre os gentios, e depois na era da pedra angular tem um mensageiro dispensacional, o qual é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E agora, vejam vocês, no capítulo 20, versículo 4 ao 6, nos ensina que se estabeleceram tronos e se sentaram sobre os tronos aqueles que receberam faculdade e poder para julgar. E nos diz a Escritura que os redimidos, vamos ver como diz aqui, porque isto é o reino teocrático sendo estabelecido, esse reino milenial. É um reino teocrático. Capítulo 20, versículo 4 em diante. Depois que o diabo é atado e colocado, atirado ao abismo, ao final da grande tribulação. Depois vem o reino milenial. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. E vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos, reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E serão reis? E serão reis e serão juízes também. E serão sacerdotes também. E essas três coisas também estarão em Jesus Cristo, porque Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E Ele também é o sumo sacerdote do templo celestial. E Ele também é o juiz de todas as coisas. De todas as coisas. Ele é o juiz de toda a terra. E vejam vocês, tudo o que Cristo é, nós somos também, porque somos co-herdeiros com Ele. E agora, podemos ver este glorioso reino milenial, onde o trono de Davi será restaurado e onde Cristo se sentará, porque Ele é o herdeiro a esse trono. E com Ele, Ele sentará o vencedor em seu trono, como diz Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Na mesma forma em que Jesus Cristo se sentou no céu, no trono de Deus, no lugar santíssimo do templo celestial, encontramos que Jesus Cristo sentará o vencedor em seu trono terreno, que é o trono de Davi. E como filho de Davi, ele herda o trono de Davi. E aí se sentará com Cristo, o vencedor. Também na igreja do Senhor Jesus Cristo, porquanto é um templo espiritual e é também um reino, o reino de Deus, temos o átrio, lugar santo e lugar santíssimo. E é no lugar santíssimo onde está o trono de Deus sobre a arca do pacto, e o trono de Deus é o propiciatório. E agora, vejam vocês, na igreja do Senhor Jesus Cristo estará a arca do pacto, Cristo a palavra,
no lugar santíssimo, e aí Cristo estará manifestado sobre seu trono humano, que ele terá, onde estará Cristo, a palavra, encarnado no último dia, na era da pedra angular. Assim que, no templo espiritual de Cristo, teremos o trono humano de Cristo, e esse é quem se sentará com Cristo em seu trono literal, no meio do povo hebreu. Viram o simples que é tudo? Assim como, quando Jesus Cristo veio à Terra, ele foi o templo humano de Deus e o trono humano de Deus. E esse foi o lugar onde Deus morou em toda a sua plenitude na primeira vinda de Cristo. E desde esse trono humano, o Pai Celestial falava ao povo hebreu. Por isso ele podia dizer: as palavras que eu falo, não as falo de mim mesmo. Era o Pai que morava nele, o qual mostrava as coisas que ele devia falar. E ele falava, não conforme sua própria vontade, mas conforme a vontade de quem o enviou, o qual colocava nele as palavras que Jesus tinha que falar. Por isso ele dizia, as palavras que eu falo não são minhas, são do Pai, de quem me enviou. Na leitura que tivemos no princípio, ele diz, minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Agora podemos ver que ele não falava da sua própria vontade. Ele diz aqui, quem quiser fazer a vontade de Deus conhecerá se a doutrina é de Deus ou se eu falo da minha própria conta. E agora Jesus não falava por sua própria conta. Ele falava as palavras que o Pai colocava em sua boca. Vejam aqui, no capítulo 14 de São João, nos diz, versículo 6 em diante. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. De agora em diante o conheceis e o vistes. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesús le dijo, respondeu-lhe tanto tiempo Jesus, hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Vejam vocês, a primeira vinda de Cristo, a vinda do Filho de Deus, foi para revelar o Pai. O Pai estava em seu Filho. Era a revelação do Pai, através do seu Filho. Para o último dia, temos a promessa da revelação de Jesus Cristo. E a revelação de Jesus Cristo vem em e por meio do seu anjo mensageiro. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e as declarou, enviando-as por meio do seu anjo ao seu servo João. Por meio de quem vem a revelação de Jesus Cristo? Por meio do anjo de Jesus Cristo. Assim como a revelação do Pai veio por meio de Jesus.
E agora, assim como Jesus estava revelando o Pai, e eram as obras do Pai, e era a palavra do Pai, a que Jesus falava e as obras do Pai, as que Jesus fazia, para o último dia, as obras e palavra que o anjo de Jesus Cristo falará serão as obras de Jesus Cristo e as palavras de Jesus Cristo para o povo de Deus. E agora, vejamos aqui, diz Jesus a Filipe: ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes é o Pai que está em mim, quem faz as obras. Las obras eran las obras del Padre a través. As obras eram as obras do Pai através de Jesus. Y las palabras que Jesús hablaba, E as palavras que Jesus falava eram as palavras do Pai por meio de Jesus. Era o Pai falando por meio do seu Filho, por meio de Jesus. E agora, para o último dia, Jesus Cristo diz, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, com essa voz de trombeta: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. É Jesus falando. E agora, como vai nos falar no último dia e vai nos revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer? Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 6, diz a forma: e disse-me o anjo: essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Quem enviou? Ao seu anjo. Para quê? Para mostrar os seus servos as coisas que em breve devem acontecer. É por meio do seu anjo mensageiro que Jesus Cristo estará velado e revelado no último dia, nos falando todas as coisas que em breve devem acontecer e realizando as obras que Ele prometeu realizar no último dia. Esse é o mistério da revelação de Jesus Cristo para o último dia. Esse é o mistério contido no anjo do Senhor Jesus Cristo. Com razão, João quis adorá-lo em Apocalipse capítulo 19, versículo 6 ao 10, e Apocalipse capítulo 22, versículo 6 ao 10, porque viu Jesus Cristo velado e revelado em seu anjo mensageiro, revelando por meio do seu anjo mensageiro todas essas coisas que em breve devem acontecer. Por isso encontramos, em algumas ocasiões, Jesus Cristo falando em primeira pessoa, e em outras ocasiões encontramos o anjo falando. Mas é Jesus Cristo, o anjo do pacto, através do seu anjo mensageiro. A revelação de Jesus Cristo veio a João por Jesus Cristo, em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, onde estava velado e revelado Cristo em Espírito Santo. A revelação do Pai foi em Jesus, seu Filho. A revelação de Jesus Cristo para a sua igreja para o último dia é através do seu anjo mensageiro. Por isso é que vem dando testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer. Ele foi quem revelou a João Apóstolo todo este livro do Apocalipse, que é um livro simbólico, mas que cada um desses símbolos tem um significado. E agora, para o último dia, Jesus Cristo envia seu anjo mensageiro
no meio da sua igreja para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer. Esse anjo mensageiro, no último dia, estará em carne humana no meio da igreja de Jesus Cristo, dando testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer. E ele vem no nome de quem o enviou, no nome do Senhor Jesus Cristo. E vem falando as palavras de Jesus Cristo. E vem revelando Jesus Cristo. E vem fazendo as obras de quem o enviou. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. E agora, vejamos o que nos diz na página, vamos ver, no capítulo 10 de São João, vamos ver algo aí. Versículo 32 em diante, do capítulo 10 de São João diz: Jesus les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de estas me apedreis? Mas Jesus lhes disse: tenho-vos mostrado muitos grandes milagres procedentes de meu Pai. Por qual deles me apedrejais? Vejam vocês, as obras que Jesus fazia eram as obras do Pai, as quais o Pai tinha prometido realizar nesse tempo, mas tinha que ter um véu de carne, um profeta, através do qual realizar essas obras. E esse homem era nosso amado Senhor Jesus Cristo. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia que tú, siendo hombre, te haces Dios. Responderam os judeus: não te apedrejamos por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque tu, mero homem, te fazes Deus a ti mesmo. Jesús les respondió: respondeu-lhe Jesus: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Y si llamo dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Se ele chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Vejam vocês, se refere aos profetas, aos quais chamou deuses, porque a palavra de Deus veio a eles. Eles foram a palavra de Deus para o tempo em que eles viveram. E agora a palavra estava em toda a sua plenitude em Jesus de Nazaré. Era Emanuel, Deus conosco. Era o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o verbo que estava com Deus e era Deus, encarnado no meio do povo hebreu. Feito homem, no meio do povo hebreu, o anjo do Senhor que estava com Deus e era o mesmo Deus em seu corpo teofânico, o qual depois se fez um corpo de carne chamado Jesus e viveu no meio do povo hebreu. Agora continua dizendo Jesus: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Que dizer daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que me acusais de blasfêmia, porque eu disse, sou filho de Deus? Porque disse, Hijo de Dios soy. Sou filho de Deus? Por isso, estou blasfemando? Vocês dizem que estou blasfemando?
Miren ustedes lo que a Vejam continuación vocês dice. o que na continuação Si diz. no hago las obras de mi Padre, Se não faço as obras de meu Pai, não acreditais em mim. mas si las hago, Mas se as faço aunque no me creáis a mí, e não credes em mim, creed a las obras, crede nas obras, para que conozcáis para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu nele, para que conocieran para que ese conhecessem misterio esse de la mistério manifestación da manifestação del Padre do Pai en su Hijo, em seu en Filho, Jesús. em Jesus. Porque las obras del Porque Padre, as obras do Pai, prometidas para serem realizadas neste estaban tempo, siendo llevadas a cabo estavam sendo realizadas por um homem chamado Jesus, no qual estava Deus em toda a sua plenitude manifestado. Ahora podemos ver Agora podemos ver que la lucha fue grande que a luta foi grande para Jesús, para Jesus, pero lo obtuvo mas la victoria. ele obteve a vitória. Também encontramos no capítulo 8, versículos 56 ao 58, que Jesus disse: Abraham, vuestro padre, se gozou de que havia de ver mi dia, e lo vio, e se gozou. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Entonces le dijeron los judíos: Disseram-lhe os judeus: aún no tienes 50 ainda não anos, tem 50 anos. e has visto a E Abraham? viste Abraão? Jesús les dijo: Respondeu-lhe Jesus: de cierto digo, em verdade vos digo, antes que Abraham fuese, que antes que Abraão nascesse, yo soy. eu sou. Ahora podemos ver Agora podemos ver como Jesús, como Jesus nos diz que antes que antes que Abraham de Abraão, que Abraão estivesse na terra, ya Jesús Jesus era, já existia, mas seu corpo nasceu em Belém da Judéia, pero su cuerpo mas seu teofánico corpo teofânico ya era, já le apareció en su cuerpo existia, teofánico apareceu em seu a Abraham, corpo teofânico a Abraão, Melquisedeque, como Melquisedeque, y luego el día antes de e la destrucción de depois, Sodoma y Gomorra, no dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra, le apareció Dios Deus apareceu como Elohim con sus arcángeles, com seus Gabriel y arcanjos Gabriel e Miguel Miguel, y comieron con e Abraham. comeram com Abraão. Dios se materializó Deus se materializou diante de Abraão y los arcángeles, e os arcanjos também. y ese es un E misterio, esse é um mistério, el cual para el día postrero o qual para o último dia se materializará se materializará en medio de la iglesia no de meio da Jesucristo. igreja de Jesus Cristo. Aquello es de figura Aquilo é tipo e figura do que estará acontecendo neste tempo final, antes da destruição do reino de los gentiles, dos gentios, antes de la destrucción antes da destruição del reino do reino del anticristo. do anticristo. Ahora podemos ver Agora podemos ver los tipos y figuras os tipos e figuras allá en el Antiguo lá Testamento. no Antigo Testamento. La Escritura nos dice A Escritura nos diz, en Daniel em capítulo Daniel 12, capítulo 12, que se levantará Miguel, que se levantará Miguel, o grande príncipe que está da parte do povo hebreu. ¿Y quién dice eso? E quem diz isto? Lo dijo el arcángel Disse o Gabriel arcanjo Gabriel al profeta ao Daniel. profeta Daniel. Miren cómo el arcángel Gabriel Vejam como o arcanjo Gabriel fala de outro arcanjo, del arcángel Miguel. do arcanjo Miguel. En otra ocasión también Em outra ocasião também, le dijo al profeta Daniel disse ao profeta que Daniel la oración que a oração de Daniel tinha sido escutada no céu y que por esa e causa que por isso ele, Gabriel, había sido enviado, tinha sido enviado, pero se había tenido mas que detener tinha tido que se deter por 21 días por 21 dias, a causa porque tuvo una lucha, teve uma luta, una pelea uma batalha con el príncipe com o príncipe de una nación de uma nação. y el arcángel E o arcanjo Miguel vino para ayudar. veio para ajudá-lo. Gabriel dice, Gabriel disse, e ninguém me ajudou, a não ser Miguel, vosso príncipe. el reverendo William Branham O reverendo William Branham nos diz que el arcángel que Gabriel o arcanjo Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. Anunciou a primeira vinda de Cristo à Virgem Maria. E também aos pastores que estavam naquela noite que Jesus nasceu
estavam no campo e o arcanjo Gabriel com o exército celestial, com o coro celestial, vieram cantando e dando assim as boas-vindas a Jesus Cristo, o rei que estava nascendo em Belém da Judeia. Porque quando nasce um rei, há cânticos. E se os seres humanos não cantam, Deus envia do céu um arcanjo com uma hoste celestial cantando no nascimento do rei. Agora podemos ver o arcanjo Gabriel. Ele anunciou a primeira vinda de Cristo. Ele é o arcanjo para a igreja hebraica, mas também ele é enviado à igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver. Na página 33 do livro de citações, parágrafo 282, o qual é um parágrafo da mensagem A Crença de Maria, pregada no ano de 1960 em Phoenix, Arizona. Vejam o que diz aqui. E parado ali estava um anjo, o poderoso Gabriel. Ele é um mensageiro aos judeus. Recordem, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. O anjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. Aí temos um mistério do reino de Deus para ser revelado neste tempo final e para ser manifestado neste tempo final. Vamos ver um pouquinho aqui. Na página 17, vamos ver o que nos diz aqui. Verso 120. Vamos ver qual é o lugar. Vamos ver qual é o lugar aqui. 130. O versículo diz: Esse é o grande Jeová Deus. Você sabe o que ele disse? Ele tão somente estendeu e agarrou uma mão cheia de átomos, agarrou um pouquinho de luz cósmica, e a esvaziou assim, e se foi. Um corpo e entrou nele. E foi tudo. Isso foi quando apareceu Abraão. Foi que Deus se fez um corpo ali para ele. Mas vejam vocês. E depois o que aconteceu? Disse: Vem para cá, Gabriel. Esse grande arcanjo foi. Deus fez outro corpo. Entrou nele. Vem. Vem aqui, Miguel. Ou seja, ao arcanjo Miguel. O anjo em seu lado direito. E aí ele faz. Quer dizer que está aí criando um corpo para o arcanjo Miguel também. E diz: Para ti. Entra nele. E então continuaram caminhando e apareceram a Abraão. E Abraão, quando os vê,
se postra delante de se uno de ellos. prostra diante de um deles e diz: Mi Señor. meu Senhor. Se postró delante. Se prostrou diante de Abraham Elohim. le llamó Elohim. Abraão o chamou Elohim. Ahora ese es un misterio. Agora esse é um mistério. Allí está establecido Ali está estabelecido o tipo e figura para el día para o posterior. último dia. Porque para el día Porque posterior para o último dia estarán los ministerios estarão os ministérios de Moisés, de Moisés, de Elías de Elias e de Jesus manifestados na terra. y desde el cielo E desde o céu estará estará obrando atuando Elohim, Elohim, Gabriel Gabriel y Miguel. e Miguel. Vean ustedes desde Vejam otra vocês dimensión, desde outra dimensão, pero estarán obrando mas estarão atuando no meio da igreja primeiramente e depois no meio del pueblo do hebreo. povo hebreu. Y ahí tenemos E aí temos, visitando Abraão, al Hijo del Hombre. o filho do homem, com seus anjos. Vean ustedes Vejam vocês, a representação en la iglesia de na Jesucristo igreja de Jesus Cristo de los ángeles dos anjos Gabriel e Miguel son los ministerios são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias. Ahora podemos ver Agora podemos ver que hay un misterio grande, que há um mistério grande aí, pero todo eso mas tudo isso está no programa divino. Portanto, será respaldado por Deus e os arcanjos de Deus com seus exércitos celestiais estarão luchando en lutando a favor de todo esse programa divino que Deus tem para este tempo final a favor da sua igreja na era da pedra angular e a favor do povo hebreu. Ahora podemos ver Agora podemos ver este misterio. este mistério um pouquinho nada mais. Recuerden Recordem que todo lo que que sucede en el tudo cielo, o que acontece no céu, luego en la tierra, depois na terra, volta e acontece entre seres humanos. entre seres humanos. Ahora podemos ver Agora podemos ver que para el tiempo final, que para o tempo final se levantará o arcanjo Miguel, conforme Apocalipsis conforme Apocalipse capítulo 12 y e Daniel capítulo 12 capítulo 12 também. también. En el Apocalipsis del Antiguo Testamento No Apocalipse do Antigo Testamento temos o arcanjo Miguel no capítulo 12 e temos o arcanjo Miguel no Apocalipse do Novo Testamento no capítulo 12 também. y ahora estará E agora estará en favor a favor del pueblo do hebreo. povo hebreu. Ahora aquí hay un misterio muy Agora grande aqui é um mistério muito grande que en alguna que em ocasión alguma ocasião les estaré dando a conocer estarei revelando cuando sea el momento quando for o momento para para darlo a conocer. dá-lo a conhecer. Ahora podemos ver Agora podemos ver que estamos viviendo en un que tiempo estamos vivendo em um tempo en que em que los arcángeles de Dios os arcanjos de Deus estarían bien estariam bem ocupados, trabalhando a favor da obra de Deus, en favor de la iglesia de a favor Jesucristo, da igreja de Jesus Cristo e a favor do povo hebreu. Ahora Agora podemos ver podemos ver que hay grandes bendiciones que há grandes bênçãos celestiais para todos nosotros. para todos nós, Hay gran bendición há grande bênção para todos todos os que fazem a vontade de Deus, os que recebem a palavra de Deus correspondente ao tempo que lhes corresponde viver e são colocados na era que lhes corresponde viver e servem a Cristo na era que lhes corresponde viver e se mantém perseverando, servindo a Cristo com amor divino, trabalhando em sua obra todos os dias da sua vida e recebendo sua palavra revelada para o tempo em que vivem. Sua palavra revelada para os filhos de Deus é o alimento espiritual para a alma de cada filho de Deus, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Para este tempo final, a palavra que
estaremos recebendo e comendo é a palavra de Cristo. Portanto, é o fruto da árvore da vida. Para viver eternamente, se permanecermos vivos até que os mortos em Cristo ressuscitem, seremos transformados. E assim teremos a bênção de receber o novo corpo sem ver morte. Portanto, ninguém chorará por nós, porque sempre, vejam vocês, quando a pessoa vem a este mundo, vem chorando, e seus pais rindo, e seus familiares riem. Depois, quando a pessoa se vai, ela se vai contente, se serviu a Cristo, vai rindo e se alegrando, e seus familiares ficam chorando. Dizem que quem ri por último, ri melhor. E quem se vai tendo servindo a Cristo, ri por último. Primeiro riram seus familiares, e ele veio chorando. Mas depois, esse que vinha chorando, essa criancinha, depois vai rindo. Vai rindo para o paraíso, porque serviu a Deus. Mas seus familiares ficam tristes e chorando, mesmo que sabem que se foi ao paraíso. É que as despedidas são tristes. Mas São Paulo nos diz que nos consolemos nas palavras que ele nos fala, que não estejamos tristes como os que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também ele trará com Jesus todos os que dormiram em Jesus, ou seja, todos os crentes que partiram, e os trará em corpos eternos, corpos glorificados, e nós, os que vivemos, nos transformará. E assim podemos ver a bênção tão grande que há para toda pessoa que faz a vontade de Deus no tempo que lhe corresponde viver. É muito importante estarmos conscientes que viemos a este planeta Terra para fazer a vontade de Deus. E, consequentemente, necessitamos escutar sua voz e ser colocados em seu corpo místico de crentes, que é sua igreja, na era correspondente ao nosso tempo, para assim viver fazendo a vontade do nosso Deus. Aí está a bênção para todo ser humano. A bênção está em fazer a vontade de Deus no tempo que corresponde à pessoa viver. E assim a pessoa está consciente do propósito pelo qual vive neste planeta Terra. Há pessoas que vivem neste planeta Terra sem saber o propósito para o qual vieram a este planeta Terra. Portanto, vivem uma vida sem um propósito. Porque trabalhar, dormir e comer, isso faz toda pessoa, até os animais. Portanto, a meta do ser humano não é essa. A meta do ser humano é fazer a vontade de Deus, para morar com Deus por toda a eternidade no reino de Deus. Necessitamos conhecer a vontade de Deus para o tempo que nos corresponde viver, para assim ter a bênção de fazer a vontade de Deus. É uma bênção muito grande fazer a vontade de Deus, e é um privilégio fazer a vontade de Deus. Vejam o salmista Davi, o qual é um rei de Deus, nos diz
En los Salmos, Nos Salmos, algo muy importante. algo muito importante. Veamos el Salmo Vejamos 40, o Salmo 40, verso 7 al 8. versículos 7 a 8. Nos diz: Entonces dije, he aquí vengo. Então disse: Eis-me aqui. En el rollo del libro Cheguei. está escrito de mí. No rolo do livro está escrito a meu En hacer tu respeito: voluntad, Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. y tu ley A está tua lei está en medio de mi dentro do meu coração. corazón. Hacer la voluntad de Dios Fazer a vontade de Deus le agradó a la reina David. agradou ao rei Davi. Y aquí está E aqui profetizando, está profetizando y se está e reflejando en el rey David, está se refletindo no rei Davi, el Mesías, o Messias, y lo que el Mesías e o que o Messias cumpliría en su venida. cumpriria em sua vinda. Y la ley de E Dios a lei de Deus estaba en el corazón de e David. estava no coração de Davi. Y ahora la ley E de agora a Dios lei de Deus estaba en el corazón de esteve no Jesucristo. coração de Jesus Cristo. Dice, he anunciado Diz: justicia en grande congregación. Prego retidão na grande congregação. He aquí no refrené mis labios. Não cerro os meus lábios. Jehová, tú lo Senhor, sabes. tu sabes. Y ahora E agora leamos en el Salmo vamos ler 143 no Salmo 143 lo que nos dice o que nos diz. aquí el rey David. Aqui o rei Davi, En este salmo neste salmo, vamos a ver vamos ver 143, 143, verso 10. versículo 10. Dice, Diz: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres Dios. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Preserva minha vida, ó Senhor, por amor do teu nome. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Por amor da tua retidão, tira minha alma da angústia. Ahí podemos ver Aí podemos ver que el salmista que o salmista le pide a Dios pede a Deus que le enseñe a hacer su voluntad. que lhe ensine a fazer sua Y vontade. ahora de edad en edad, E agora de era em era, por meio da palavra dada em cada era ao mensageiro de cada era, viene enseñanza para el vem pueblo o ensinamento para o povo de la voluntad de da Dios, vontade de Deus, para que todos possam fazer a vontade del Dios do Deus de los Criador cielos dos céus y de la e tierra. da terra. Podemos ver Podemos ver la bendición tan grande a bênção tão grande que hay que há en hacer em fazer la voluntad a vontade de Dios. de Deus. Leemos en el Salmo 89, verso Vamos 20, ler no Salmo 89, versículo 20, para ver lo que nos dice ahí. para ver o que nos diz aí. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. El verso anterior O versículo anterior nos dice, nos diz: entonces hablaste en visión a tu santo Uma vez falaste em visão ao teu y santo dijiste, e "He puesto el disseste: socorro sobre uno que es poderoso, Dei força a um guerreiro, exaltado a un escogido de mi pueblo. exaltei a um jovem dentre o povo. Y el verso 21 E o versículo 21 nos dice, nos diz: mi mano estará siempre con él, A minha mão será firme com ele, mi brazo también lo o fortalecerá. meu braço o fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, O inimigo não importunará, ni hijo ni iniquidad lo quebrantará. não afligirá o filho da perversidade.
sino que quebrantará delante de él a sus enemigos. Eu esmagarei os seus inimigos perante a sua face. Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos. Eu esmagarei os seus inimigos perante a sua face. Delante de él a sus enemigos. Y Deus heriré quebrantará, a los que esmagará lo diante dele os seus inimigos. E ferirei os que o odeiam. Agora vejam como Deus defende o seu ungido. Davi foi ungido por Deus, tipo e figura de Cristo, e tipo e figura de cada anjo mensageiro, e tipo e figura do anjo do Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver que Davi era um homem conforme o coração de Deus. E esse foi o homem escolhido por Deus para ser rei sobre o povo hebreu. Quando o povo hebreu pediu rei, Davi ainda era uma criancinha, um jovenzinho. E foi dado um rei conforme o coração do povo. Mas quando Deus quis dar um rei ao povo, deu um rei conforme o coração de Deus. E esse foi o rei Davi. Ele foi o 8º filho de Jessé. E agora vejam vocês, temos os 7 anjos mensageiros, as 7 eras da igreja hebraica sob a lei. O 7º foi João Batista, precursor da primeira vinda de Cristo, e depois veio o 8º, Jesus Cristo, representado em Davi. E aí veio o Pai revelado em seu Filho, no herdeiro ao trono de Davi. Depois vem as 7 eras da igreja, e vem os 7 anjos mensageiros, e o 7º foi o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo. E agora vem Cristo, o anjo do pacto, Jesus Cristo, manifestado em seu anjo mensageiro, no 8º anjo mensageiro, que é o anjo mensageiro da era da pedra angular. Assim como Jesus foi o mensageiro da pedra angular e mensageiro para uma nova dispensação, agora o anjo de Jesus Cristo é enviado como o filho número 8. Os 7 filhos mensageiros são os 7 mensageiros das 7 eras, e agora aparece outro filho, um 8º filho, um 8º mensageiro. Mas esse é mensageiro dispensacional para a era da pedra angular, a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E assim como o Pai lhe deu a assentar-se em seu trono no céu a Jesus, e depois diz a Escritura que Jesus é o herdeiro ao trono de Davi. Agora Jesus, ao seu 8º mensageiro, que está representado também em Davi, o qual será um mensageiro conforme o coração de Jesus Cristo. A Escritura que diz: ao que vencer, eu lhe darei a sentar-se comigo no meu trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Será cumprido nesse anjo mensageiro, nesse 8º mensageiro, que é o mensageiro dispensacional. E será um mensageiro conforme o coração de Cristo, como foi Davi. Portanto, em Davi se refletiu Cristo em sua primeira vinda, e se reflete a segunda vinda de Cristo, e se reflete a manifestação de Cristo através do seu anjo mensageiro para o último dia. Por isso é que a Escritura diz que Deus levantará Davi, que o povo hebreu buscará Davi, seu rei. E agora vejam vocês, isso se cumprirá nesse tempo final, quando Cristo
tomar o trono de Davi e sentar com ele o vencedor, o seu anjo mensageiro, e aí teremos, no meio do povo hebreu, no reino milenial, o Davi, Cristo e seu anjo mensageiro, governando sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E estaremos todos nós com Cristo e seu anjo mensageiro, e com os 7 anjos mensageiros das 7 eras, nesse glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque foi para nós a maior bênção, a bênção de fazer a vontade de Deus. Ao ter a bênção de fazer a vontade de Deus, na era que nos correspondeu viver, assim como os das eras passadas fizeram a vontade de Deus na era que lhes correspondeu viver, unidos ao mensageiro da sua era, também a nós nos correspondeu receber a bênção de Deus fazendo a vontade de Deus em nosso tempo, na era da pedra angular e dispensação do reino. A bênção de fazer a vontade de Deus. Vem que há uma bênção muito grande, é uma bênção fazer a vontade de Deus. E quem me serve estará onde eu estiver, diz Jesus Cristo. Meu servidor estará onde eu estiver, portanto, vamos estar com Cristo no céu na ceia das bodas do Cordeiro, e vamos estar com Cristo no reino milenial também, e por toda a eternidade. Porque temos a bênção de fazer a vontade de Deus. Foi para mim um privilégio dar testemunho da bênção de fazer a vontade de Deus. Que Deus os abençoe e guarde a todos e em frente, fazendo a vontade de Deus. Em frente com a bênção de fazer a vontade de Deus. Muito obrigado por vossa amável atenção e passem todos. Muito boa noite. Parece que a todos gostamos muito do Cântico das Crianças, o cântico que diz: tenho um coração para crer. E também gostamos muito o cântico que diz: sua misericórdia é eterna. É eterna para quem? Para todos nós. E aí está a bênção para nós para fazer sua vontade. Porque temos olhos para ver sua obra hoje, ouvidos para ouvir sua voz e coração para crer sua promessa feita, tornada real.